Olá, esse é o programa Painel Político, a gente fazendo aí um resumo da semana. Hoje eu, Alan Alex e o Murilo, a gente vai falar aí sobre o que foi destaque no noticiário dessa semana. Nós não vamos ter a participação do professor João Paulo, nosso cientista político, em função de compromissos aí que o impediram de participar desta edição. Mas na semana que vem ele vai estar por aqui. E a gente abre o programa hoje falando a respeito da possibilidade real e bem imediata, diga-se de passagem, da candidata ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, a ex-senadora Fátima Cleide, ficar fora da disputa eleitoral esse ano por culpa do segundo suplente, que não apresentou recurso em tempo hábil e nem foi substituído na chapa. Nesses casos, anula-se toda a chapa, então fica fora ela, o primeiro e segundo suplente. Como isso pode acontecer, Murilo? A lei eleitoral é bastante simples nesse quesito. A chapa é una e indivisível. O prazo para substituição foi até o dia 17, agora segunda-feira passada. O TRE agora no final da tarde já indeferiu de plano. Pode ser que ainda haja um recurso a Brasília com relação a isso. Mas será que consegue reverter no Tribunal Superior Eleitoral? Olha, recentemente eu acredito que não. O entendimento do TSE, que tem sido muito duro, né, inclusive com outras situações, diz que não. E é um erro primário, né? É um erro amador, né? É um erro amador. Poxa vida, se sabia que estava com problema, substituísse. Então, mas não foi e, só aliás, a Fátima, né? No caso da candidata Fátima, já era uma substituição, porque a segunda suplente era eu esqueci o nome, mas era uma moça, que foi substituída pelo Josué, que foi um vereador de Jaru, de Ariquemes, que também está com problema. Então, foi um erro amador. E agora, no final da tarde, nós estamos numa quinta-feira, dia 20 hoje, o TRE indeferiu ali. Inclusive, o colega jornalista Rubens Coutinho estava lá acompanhando. Isso já foi recurso para o TRE. Já era o recurso disso, né? do TRE. Lá foi indeferido. Ainda há a possibilidade de um recurso no TSE para que haja essa modificação. Mas quando é um caso de um erro assim, então, que chega a ser até administrativo, vamos dizer assim, uma questão administrativa, né, que seria substituição, etc., cabe recurso nesses casos? Cabem recursos, mas o entendimento não é pró-candidato. Uhum. É diferente, por exemplo, do caso que aconteceu essa semana do candidato Jair Montes. Ali era um erro administrativo pequeno, era só apresentação, uma discussão de documentação e tudo mais. No caso da chapa da candidata, era uma pessoa que não cumpria os requisitos necessários para a participação como segundo suplente da candidata a Senado, Fátima Cleide. Então, além da candidata Fátima Cleide, também ficaram fora da disputa eleitoral, pelo mesmo motivo, o Bosco da Federal, o segundo suplente dele também teve o mesmo problema, e o candidato ao governo, Pedro Nazareno, cuja vice também teve o mesmo problema. Então, assim, nós temos aí hoje, né, pelo menos agora, 3 candidaturas aí majoritárias que ficaram fora do processo eleitoral 2018. Pode ser que caiba recurso, pode ser que esse recurso seja julgado a tempo. O problema é o tempo disso. Né? E a gente falando em tempo, nós continuamos aí, nós que eu digo, os eleitores de Rondônia, aguardando a questão do candidato a Sigurgax, que está com recurso tanto no Tribunal Superior Eleitoral quanto no Supremo Tribunal Federal. A questão do Assir, a diferença é que no Supremo ele entrou com embargos de declaração contra a sentença condenatória que ele tomou lá por crimes contra o sistema financeiro nacional. No Tribunal Superior Eleitoral ele está recorrendo do indeferimento do registro de candidatura aqui em Rondônia. Então o que ele busca é conseguir uma liminar para ter o registro deferido, e tenta, com os embargos de declaração ao STF, a nulidade da pena ou a redução da mesma, né? Ele foi condenado, se não me engano, a 4 anos e 6 meses. Só que tem mais um detalhe. Estava pautado para esta semana, se eu não me engano, no dia 18, o julgamento desses embargos de declaração.
Um dia antes, no dia 17, advogados do candidato, né, de Assigurgs, apresentaram ao ministro Alexandre de Moraes um pedido para que não fosse julgado no dia seguinte. Então a estratégia, né, na verdade, é ganhar tempo. Primeiro que se julgue no TSE, porque se ele conseguiu o registro de candidatura por liminar, né, é muito mais fácil sem uma confirmação, né, no junto caso, ao STF. Junto ao STF. Mas é um caso bastante complicado. Primeiro ponto, no julgamento, na sentença junto ao STF, ele foi condenado. Houve um embargo de declaração com relação ao termo da sentença, ao qual ele não conseguiu reverter. E o que foi pautado para essa semana era o embargo do embargo, dizendo que havia uma omissão, uma contrariedade ali no julgado dos embargos. Uhum. Ou seja, dificilmente vai mudar o entendimento. Agora, há de se convir. Se ele conseguir a nulidade, ponto positivo, a inelegibilidade dele cessa naquele momento. Ele se torna candidato apto e aí o TSE poderia, inclusive, já de plano, de ofício, conceder. Nesse caso dele, está um pouco mais difícil em razão disso. Uhum. Né? Muito provavelmente ele não vai conseguir a nulidade da pena, vai conseguir diminuir e tudo mais, mas ainda vai cair dentro da lei do ficha limpa. De qualquer forma, né, a probabilidade dele conseguir sucesso nessas ações aí é bem remota. Mas, enfim, né, estamos no Brasil. A gente tem exemplos regionais da mesma situação e, infelizmente, também não conseguiram êxito, né? Exatamente. E é um candidato que eleva o espírito da campanha. Leva tem o debate, um bom discurso. Está entre os são três aí que estão na disputa ali, né? Enfim. Ele está no páreo aí. Tem um aparato partidário muito bom, muito bem coeso e então, organizado. e essa situação do Assi termina prejudicando os demais membros da chapa, né? As demais candidaturas, porque termina fragilizando todo o grupo. Né? E esse grupo dele aí hoje tem duas candidaturas majoritárias, né? Que é o do Gesualdo Pires ao Senado e o Carlos Magno também ao Senado. O Carlos Magno, que no começo da semana espalharam boatos de que ele teria sido indeferido, o registro dele não foi. Ele está tudo certo. O né? TRE deferiu. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, garantiu. Então, assim, está 100% na disputa. O Gesualdo, a mesma coisa. Não teve, do Gesualdo, aliás, não teve, creio eu, nenhum tipo de questionamento. Não teve questionamento. E, assim, nós já acabamos, encerrou, né, Murilo, essa discussão de indeferimento, de registro. Não, já acabou tudo agora. Acabou, inclusive, o tribunal já publicou a lista de quem foi indeferido, e quem não foi, quem está apto, tudo certinho. Então... O que tem são alguns casos, como esse é o caso, por exemplo, da senadora, da candidata Fátima Cleide agora, que é uma situação posterior aos registros. Eu continuo afirmando que o registro de candidatura da Fátima Cleide está deferido. Tudo ok. Porém, o registro de candidatura da chapa da candidata ao Senado, Fátima Cleide, está indeferido em razão do problema que teve com o segundo suplente. Pois é, e a grande pergunta é, para quem vão migrar esses votos da Fátima Cleide, caso ela fique na disputa, fora da disputa, né? Eu levantei esse tema hoje na coluna, que tá no ar, né? Que é a coluna dessa sexta-feira aí, tratando exatamente disso, porque a Fátima era uma candidatura única do Partido dos Trabalhadores, naquele grupo que ela tem, é uma candidatura de esquerda, e nós temos todas as outras candidaturas que são aí um movimento mais à direita, um centro-direita, enfim. Para quem migraria, né, o último Ibope deu 16% de votos para ela, de intenção de votos, que é um volume raso grande, né, coloca ela no topo. E a pergunta é para onde vão esses votos, né? A gente sabe que dificilmente essas candidaturas aí do PMDB consigam cooptar esses votos. Provavelmente não. Provavelmente não, então deve ser dividido talvez com candidaturas menores. Né? Ideologicamente, eis o problema, né? Eis o problema. Para o MDB não migra em razão da questão nacional e nossa regional aqui.
Para os outros candidatos, Gesualdo, talvez. Poderia PSB, ser, né? Poderia ser, se tivessem coligado com o PDT. Seria ideologicamente, né, um voto útil ali. PP, Carlos Magno e talvez Marco Rogério seja meio diferente, se for um voto ideológico. Né? Agora, o que já estão levantando, passaram o dia inteiro fomentando essa questão é o seguinte: o processo eleitoral do PT foi bastante complicado. Né? No primeiro momento, ele coligou-se com o PDT, veio a Fátima, veio o grupo dela, disse que não, tem que coligar com o Pimenta, a Executiva Nacional interviu, o TRE manteve a intervenção da Executiva Nacional, e aí na reta final cai por um erro primário. É o famoso, né? Morreu na praia, né? Ficou bastante complicado, e olha, vai dar trabalho para ela explicar essa situação. Pois é. E ainda nessa semana, mudando um pouco de assunto, nós tivemos 2 episódios relacionados à educação. Um deles é local, né? Tem alunos da rede pública municipal que estudam na zona ribeirinha, eles estão sem aula. Acredite, há 9 meses sem aula aqui em Porto Velho. Não são 9 meses consecutivos, são intercalados. Ao longo, nós estamos em setembro. Esses alunos estavam até agosto, agora, no ano letivo anterior, fazendo o calendário letivo de 2017, ou seja, eles vão entrar 2019 fazendo talvez até parte de 2017 e certamente o ano de 2018. A grande pergunta que eu faço é: onde está o Ministério Público? Onde estão os órgãos responsáveis pela criança e adolescente aqui de Rondônia, principalmente aqui de Porto Velho, que não vê uma situação dessa? É inadmissível, totalmente inadmissível, que crianças fiquem fora, e crianças, Murilo, que fazem um sacrifício enorme para estarem em sala de aula. Elas moram a quilômetros de distância, atravessam o rio até um ônibus. Exatamente, para chegar numa sala de aula e dar de cara com uma escola fechada. Né? É um absurdo isso, principalmente quando a gente vê a atuação do Ministério Público com tanto rigor em municípios menores. Né? A gente vê prefeito sendo preso, secretário de Educação indo para a cadeia, termos de ajuste de conduta para todo lado, né? Os famosos TAC. E aqui em Porto Velho, um caso desse, que é uma aberração, né? A coisa fica assim, totalmente solta e como se nada tivesse acontecendo. Nós tivemos aquela operação Ciranda, que envolvia exatamente essa questão do transporte escolar em Porto Velho, mas enfim, está todo mundo solto, a molecada continua sem aula, né? É impressionante como o município não consegue se organizar para atender emergencialmente essas crianças. Pega o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, sei lá quem for, a Polícia Militar, bota alguém para pilotar essas lanchas e levar essas crianças para a escola, rapaz. Não tem como ficar nessa situação, eles ficam num jogo de empurra, sabe? É uma irresponsabilidade de cabo a rabo. Essa situação tem que mudar, gente. Não dá para ficar desse jeito, sabe? É de indignar, né? É de indignar, e os adeptos a teorias conspiratórias, que há muito tempo já vem batendo, de que o Ministério Público está com alguma cegueira dentro da capital, talvez em razão do gestor da capital ter sido um ex-membro, alguma coisa do tipo, porque, de fato, as pessoas se questionam por que, vamos longe, por que em Candeias do Jamari, por que em Ariquemes, tivemos lá em Rolim de Moura um problema assim também, o Ministério Público foi atuante, foi forte, foi ferrenho, até conseguir alguma coisa, o próprio Judiciário se rendeu muito fácil aos pedidos do MP e na capital nada acontece. Pois é, isso aí é indignar mesmo, é um negócio assim, uma aberração, né? Eu espero sinceramente que essa situação seja resolvida, porque não é possível que crianças fiquem fora de sala de aula por incompetência, sabe, das autoridades locais. É importante dizer, Alan, talvez uma informação. Semana passada houve uma audiência com a empresa Flecha, seus advogados representantes, com a prefeitura, com o MP, e essa audiência foi lá na Vara da Infância e da Adolescência, né,
houve audiência, houve algum compromisso lá, mas tudo no papel. Na prática, as crianças continuam sem aula. Nada. Questionado, o secretário César Licório disse que está vendo. O César Licório disse para mim, por telefone, com todas as letras, que não eram 9 meses, eram apenas 3 semanas. Apenas 3 semanas sem aula. Não são 3 semanas sem aula. Nós vamos entrar na 4ª semana consecutiva sem aula. Só que ao longo desse ano, foram, no total, 9 meses sem aula. 9 meses sem aula. O que é um verdadeiro disparate, sabe? É uma coisa assim que não faz o menor sentido. Mas enfim, vamos aguardar aí, ver o que vai ser feito. E o Sintero? Foi boa pergunta. Né? Cadê o Sintero? Né? Tão combativo, tão... É porque o ex-presidente está na campanha, está preocupado com a campanha eleitoral. Exatamente. E um outro episódio envolvendo também a questão da educação, isso não aconteceu aqui em Rondônia, mas nós já tivemos relatos similares aqui, de um vídeo que circulou hoje, né, que inclusive foi notícia e a mais lida durante o dia no portal da Globo, o G1, sobre um professor que foi ofendido, humilhado, barbarizado dentro de uma sala de aula no Rio de Janeiro. A gente vê na questão dos comentários as pessoas cobrando da escola um posicionamento em relação a isso. As crianças, os jovens que participaram desse ato monstruoso, enfim, você cobra uma punição, enfim, a sociedade quer que a escola resolva o problema. O grande problema é que a culpa não é da escola. As pessoas hoje elas tendem a tentar politizar uma discussão que não cabe à escola. Isso cabe a você, que é pai, que é mãe, que é responsável pela criança. Quem dá educação para o filho é você. Você não vai querer que um professor dê um puxão de orelha no seu filho, coloque ele de castigo ou tome qualquer medida mais enérgica. Ixi, né? Se fizer isso, vai invadir a escola, vai bater em todo mundo, vai puxar faca, chamar Ministério Público, enfim. Agora, você também não toma providências para acompanhar a vida escolar do seu filho. Então, eles cometem verdadeiras barbáries dentro de sala de aula e agora todo mundo acha que a solução para a escola é militarizar. Então, tudo bem, você militariza a escola, mas o fato do aluno ser um aluno exemplar dentro da escola, por força de obrigação dali, da disciplina imposta, não quer dizer que ele vai ser um anjinho do lado de fora na rua, não. Talvez há uma... Eu acho que existe um equívoco enorme em relação a isso. Há um equívoco... Né? As pessoas estão empurrando a responsabilidade que não cabe à escola, cabe sim aos pais. Quem tem que educar seu filho é você, rapaz. Quem educa filho é pai. A escola transmite conhecimento. Exatamente. Agora, claro, com conhecimento a educação tende a melhorar das pessoas. Mas a gente está vivendo um momento cultural e étnico aqui no Brasil bastante difícil. Em razão disso. As pessoas culpam que é a vida acelerada, falta de tempo e tudo mais. Mas... a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é a seguinte: quando foi a última vez que você esteve na escola do seu filho voluntariamente, que não tenha sido por bilhete, ligação de professor, diretor, seja lá o que for? Eu não estou aqui, não sou o senhor da razão e nem estou pagando sapo para ninguém, não. Mas a gente tem que fazer uma autorreflexão. Grande parte dos problemas de disciplina que são apresentados nas escolas e hoje com redes sociais é uma coisa que se torna viral, né? Você fica chocado de ver e você, meu filho fazendo isso, que horror. Seu filho está fazendo isso, está jogando pochete em cabeça de professor, xingando o professor, enfim, né? É porque tem alguma coisa errada em casa, não é na escola. E principalmente porque criança e adolescente não mede os seus atos. Exatamente, né? E a gente tem, enfim, tem N discussões aí a respeito desse assunto. Eu só acho que vale uma reflexão, né? É fundamental que se faça essa reflexão, até para a gente poder conviver melhor, né? Em sociedade e possamos ter desenvolver a nossa cidadania, né, de forma responsável, né, dando responsabilidade a quem tem, de fato, como diz o Ciro Gomes, coloca cada um na sua caixinha, né? O programa Painel Político de hoje passou rápido aí, a gente já está aí com 20 minutos de conversa, né? Foi uma semana assim que
ela está meio que suspensa em suspense, né? Em função desse debate eleitoral. A gente está com o principal candidato à presidência da República hospitalizado ainda, né? E inclusive Pouca essa semana teve uma agitação ali no métier dele, né? Naquela turma da linha de frente. O vice botou as unhas de fora e está tentando galgar o espaço dele. Exatamente. Né? E, inclusive tomar um pouco do espaço do cabeça de chapa. E aí, onde era o esteio seguro do candidato, o seu candidato... Seu posto Ipiranga. Seu posto... Posto Ipiranga roeu a corda. Finanças e Economia, que era o Paulo Guedes, também já deu alguns discursos bastante... preocupantes, né? Contrário ao que se tem pregado na campanha do candidato. Vale destacar que o IBOP fez uma pesquisa em nível nacional e mais de 80% dos brasileiros são contra qualquer tipo de sacrifício para salvar a economia. Ou seja, ninguém quer pagar mais imposto para salvar a economia. A grande discussão essa semana que aqueceu o noticiário aí foi uma declaração dada pelo possível futuro ministro da Economia, o Paulo Guedes, em um evento fechado, onde ele defendeu a recriação da CPMF, seria com outro nome, e a alíquota única de 20% para imposto de renda, né, para todas as classes. Então, assim, é uma coisa complicada num momento que a gente já, né, o brasileiro não aguenta mais. Daqui a pouco o governo vai estar pedindo sangue também, né, e a gente não tem mais de onde tirar. Enquanto éramos colônias, a gente brigou e se emancipou por causa de 20%, né? Pois que era o quinto. Estamos pagando 40... salvo engano, 43, 45 já por ano, e ainda assim, ainda estamos tentando sorrir. Agora, Alan, o que me preocupa, e a gente estava conversando há pouco, como é contraditório, né? A público eu vou e falo uma coisa, em eventos fechados, com outro tipo de pessoas, eu falo exatamente ao contrário, outra situação. Parece que não há uma transparência aí dos candidatos e dos seus planos de governo e prática, né? Exatamente. Em função exatamente dessa contradição, né, o candidato tomou um posicionamento mais duro em relação à equipe dele. Então ele determinou que fossem cessados todos esses eventos públicos por parte tanto do vice quanto do futuro ministro da Fazenda, que inclusive ele tinha hoje, né, nessa quinta-feira, uma reunião com acionistas do Credit Suisse, que é um banco suíço, e foi cancelada essa palestra, né, provavelmente porque ele deveria apresentar ali algumas alternativas, vamos dizer assim, para salvar a economia do país. Está muito complicado, a gente tem acompanhado o debate presidencial e as soluções que estão sendo postas aí, elas chegam a preocupar, a assustar, né? E para não dizerem que a gente está aqui só batendo em Jair Bolsonaro, o candidato do PT também tem feito, que hoje é o Fernando Haddad, tem feito alguns discursos contrários, principalmente a prática, né? Por exemplo, ele, no plano de governo dele, ele pretende melhorar a alíquota do imposto de renda para quem ganha menos de 5 salários mínimos, né? Mas durante todo o governo PT, que se passaram por 13 anos, nunca se mexeu na alíquota, né? E o presidente, naquela época, tinha todo o respaldo para fazer isso. Não o fez, talvez não seja o Fernando Haddad que o faça, mas ele prega isso porque é uma medida que mexe muito com a gente, né? Então, assim, quando o brasileiro sente no bolso, ele muda o pensamento dele. Eu vou só concluir o programa fazendo uma rápida explicação. No Brasil, quem paga imposto de renda é a classe média. Porque os que são muito pobres, eles não pagam, lógico, não tem condições. E os muito ricos também não pagam, porque eles dão um jeito de mandar o dinheiro para fora sem passar pelo controle da Receita. Então, quem paga imposto de renda são os empresários, a classe empresarial como um todo, os servidores públicos, porque não tem para onde correr, que é descontado na fonte, e a população, de uma forma geral, em função de tudo que você consome e é gerado imposto, enfim. Mas o imposto de renda, de fato, aquele declarado na Receita Federal anualmente, só quem paga é classe média. Por classe média, entenda-se
se eu não me engano, quem ganha acima de R$ 1.700, R$ 1.900 que é obrigado a... 1.700 até... Que já é obrigado a declarar. Ou seja, se a sua renda familiar, se você lá recebe no final do mês acima desse valor, você é obrigado a declarar, sob pena, inclusive, de cair numa malha fina da Receita Federal e algum dia e ter que pagar uma fortuna de multas enfim, e ainda ser processado, né? Será processado naturalmente e ainda pode ser processado também criminalmente por sonegação de imposto. É um crime administrativo? Mas também tem reflexos na seara criminal. Então, o mais importante, né, de todo esse debate presidenciável aí que a gente vem acompanhando, desses candidatos, das propostas que a gente tem colocado, é você ver exatamente a questão da qual a política econômica que vai ser aplicada e principalmente como que ele pretende mexer nessa questão tributária, do seu dinheirinho lá que o leão abocanha todos os meses, principalmente funcionário público. Funcionário público ele paga 2 vezes, porque ele é debitado mensalmente, no final do ano ele tem que declarar e pagar de novo. E se não tiver tido custos... Pague sim. É um disparate, né? Esse país não pode funcionar direito. A única crítica que eu faço é que mesmo que existam planos de governo registrados junto ao TSE e tudo mais, quando alcançam os seus objetivos, os presidenciáveis, eles não cumprem as metas de governo dele e fica elas por elas. E o meu medo são as surpresas, né? Os milagres que alguns economistas buscam fazer aí na última hora. É uma boa ideia para um deputado encampar uma lei que faça cumprir os... Exatamente, pode ser, mas é meio complicado isso aí, né? É porque é deputado, né? Deputado. O programa Painel Político de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece aí a audiência de vocês, a paciência de vocês e convida também a que você faça parte das nossas redes sociais, né? Vai lá na nossa página no Facebook, assina aqui o nosso canal no YouTube, né? Toda a nossa programação de vídeo é colocada nesse canal aqui do YouTube, então você vai estar sempre por dentro. Convido você a acompanhar o programa Sentença, que é apresentado pelo Murilo, que está semanalmente em entrevistas aí personalidades do mundo jurídico, advogados, enfim. A gente vem buscando dar uma maior cobertura a essa área jurídica, né? Semanalmente a gente tem esse bate-papo aqui no Painel Político, que é um resumo da semana, e a gente de vez em quando aí fica um pouco nervoso com essas aberrações que a gente, né, se depara. Como não ficar indignado? Como não ficar indignado, né? E a gente está entrando também agora, creio que já a partir da próxima semana, com Revista, né, que é um programa aí de variedades, que vai ficar bem legal para quem aí gosta de acompanhar esse noticiário. E o Político, né, que a gente entrevista, a gente vem fazendo uma maratona de entrevistas aí com os candidatos a governo e ao Senado. Nosso próximo entrevistado é o candidato Expedito Júnior, né, candidato do PSDB. Agradeço mais uma vez a audiência e tenham todos aí uma ótima extensão de manhã, tarde ou noite. Ou madrugada. Ou madrugada.